Bem-vindos, irmãos, à reunião de meio de semana, de 5 a 11 de maio de 2025. Vamos começar com o discurso de Tesouros da Palavra de Deus. Vivemos em um mundo onde o trabalho duro às vezes é visto apenas como obrigação, mas a Bíblia revela que ele faz parte do plano amoroso de Jeová para nossa felicidade. Quando entendemos o propósito divino por trás do labor, descobrimos motivação, dignidade e uma alegria profunda que nenhuma recompensa material sozinha poderia oferecer. Para perceber o valor do esforço, recordemos Provérbios 12:11. Quem cultiva a sua terra terá fartura de alimento, mas quem se empenha por coisas sem valor não tem bom senso. A imagem de cultivar a própria terra nos lembra de um fazendeiro que dia após dia ara o solo, lança a semente e rega com esperança. Cada sulco aberto é uma escolha consciente de investir tempo e energia naquilo que realmente alimenta a família e a alma. Quando direcionamos nossas forças ao que edifica a fé, o casamento e a criação dos filhos, colhemos abundância, não somente pão na mesa, mas paz no coração. Por outro lado, coisas sem valor podem ser empregos desonestos, ambições vazias ou horas gastas em distrações que não produzem bem-estar verdadeiro. Pergunte-se: estou arando o solo que Jeová me confiou ou cavando buracos em terra árida sem frutos espirituais? Provérbios 12:24 declara: a mão diligente governará, mas a mão preguiçosa fará trabalhos forçados. A diligência vai além de chegar cedo ao serviço secular. Envolve honestidade, responsabilidade e excelência, mesmo quando ninguém está olhando. Alguns servos de Jeová enfrentam salários baixos e condições difíceis, mas rejeitam atalhos imorais, confiando que a mão de Jeová não é curta para sustentar os seus. Eles refletem Efésios 4:28, trabalhando arduamente para ter algo que distribuir a alguém em necessidade, em vez de explorar o próximo. Essa postura governa, porque a pessoa diligente mantém controle da própria vida, em vez de ser dominada por dívidas, culpa ou medo de ser descoberta. Assim, o labor honesto se transforma em tributo às qualidades de Deus: justiça, amor e lealdade. Provérbios 12:14 assegura: dos frutos das suas palavras o homem se satisfaz com o que é bom, e pelo trabalho das suas mãos ele será recompensado. Não trabalhamos só por folha de pagamento, trabalhamos pelo sorriso do cônjuge que vê contas pagas, pelo brilho nos olhos do cliente satisfeito, pela dignidade dos filhos que aprendem a ética do esforço. Jesus reforçou esse princípio ao declarar: há mais felicidade em dar do que em receber. Atos 20:35. Quando ajudamos financeiramente quem passa necessidade, sentimos uma alegria que bônus algum consegue igualar. Pense em um chefe de família que, depois de uma semana exaustiva, compra alimentos e paga o aluguel. Ele não apenas cumpre 1 Timóteo 5:8 ao prover para os seus, mas ensina sem palavras a preciosidade do trabalho duro e honesto. E graças ao cuidado de Jeová, recebe paz de consciência, um salário que dinheiro nenhum compra. Faça uma lista de 3 maneiras como o seu esforço diário beneficia outras pessoas. Depois, ore a Jeová agradecendo cada oportunidade de servir por meio do trabalho. Isso transformará tarefas rotineiras em atos sagrados de amor. Lembre-se de Provérbios 3:27. Não retenha o bem de quem o merece, quando estiver ao alcance da sua mão fazê-lo. Vale, sim, a pena trabalhar duro. Quando cultivamos nossa terra com propósito, diligência e generosidade, entramos em sintonia com o próprio Criador, que trabalha sem cessar para o nosso bem. Rejeitamos a preguiça e as coisas sem valor que drenam tempo e alma. Em troca, Jeová nos concede fartura de alimento físico e espiritual, domínio sobre nossas circunstâncias e recompensas que ecoam na eternidade. Que cada manhã nos encontre com as mãos à obra, o coração satisfeito e os olhos fitos no Senhor, certos de que Ele nunca deixará sem resposta o labor fiel de seus servos.
Bem-vindos, irmãos, às joias espirituais desta semana, 5 a 11 de maio de 2025. Começamos com a primeira pergunta. Como o princípio nesse versículo pode ajudar uma pessoa a ser forte ao passar por problemas? O princípio de Provérbios 12:16 nos fortalece porque nos ensina a controlar a reação inicial diante de contrariedades. Quando escolhemos deixar passar o insulto, economizamos energia emocional, evitamos conflitos desnecessários e mantemos a mente livre para lidar com assuntos realmente sérios. Esse autocontrole protege o coração contra a amargura, impede que pequenos problemas cresçam e demonstra confiança de que Jeová cuidará da justiça no tempo certo. Assim, em vez de nos sentirmos esmagados por cada dificuldade, permanecemos firmes e equilibrados, prontos para enfrentar os desafios maiores com coragem e serenidade. Próximas pergunta: que joias espirituais você encontrou na leitura da Bíblia desta semana? Provérbios 12:1. Este versículo mostra que amar a disciplina revela humildade e desejo de aprender, qualidades que Jeová aprova. Aplicação: aceitar correção amorosa e estudar com regularidade fortalece nossa amizade com Deus e nos equipa para aconselhar outros no ministério. Provérbios 12:5. Os pensamentos dos justos são retos, refletindo a mente de Jeová, enquanto os conselhos dos maus enganam. Aplicação: antes de falar com alguém na pregação, ore e planeje seus pensamentos com honestidade, buscando sempre orientar para a verdade bíblica. Provérbios 12:6. As palavras dos maus podem armar emboscadas, mas a boca dos retos salva vidas ao proclamar verdades libertadoras. Aplicação: quando compartilhamos as boas novas, usemos palavras compassivas que resgatem corações oprimidos em vez de discursos críticos. Provérbios 12:10. O justo cuida de seus animais, revelando a compaixão de Jeová por toda a criatura. Aplicação: cuidar bem do que Jeová nos confia, pessoas ou animais, reforça nossa mensagem de que Deus é amor em cada aspecto da vida. Provérbios 12:14. Somos satisfeitos pelo fruto de nossas palavras e recompensados pelo trabalho das mãos. Aplicação: palavras bondosas e esforços diligentes, no lar, no salão do reino ou no campo, trazem alegria agora e bênçãos futuras de Jeová. Provérbios 12:18. Palavras impensadas ferem como espada, mas a língua dos sábios cura. Aplicação: nas visitas de campo, use linguagem positiva que cure dúvidas e mágoas, refletindo a capacidade de Jeová de restaurar corações. Provérbios 12:22. Jeová detesta lábios mentirosos, mas se alegra com quem age com fidelidade. Aplicação: nosso compromisso absoluto com a verdade, em relatórios, estudos e conversas cotidianas, torna nosso testemunho crível e honroso a Deus. Provérbios 12:24. Mãos diligentes governam, ao passo que mãos preguiçosas caem em trabalhos forçados. Aplicação: participar de forma ativa nas tarefas congregacionais e no ministério demonstra zelo que Jeová recompensará com maiores privilégios. Provérbios 12:25. A ansiedade deprime o coração, mas a palavra boa o alegra. Aplicação: em nossas visitas, ofereçamos palavras de consolo baseadas nas promessas divinas para aliviar ansiedades e renovar a esperança das pessoas. Provérbios 12:28. No caminho da justiça há vida, e esse percurso não conduz à morte. Aplicação: ao persistir na rota cristã com fidelidade, asseguramos vida duradoura e convidamos outros a trilhar conosco o caminho da salvação que Jeová oferece. Estudo Bíblico de Congregação, 5 a 11 de maio de 2025. Análise com pergunta e resposta. Vamos começar respondendo as perguntas dos parágrafos 1 e 2. Que tipo de viagem Paulo estava para fazer e com o que ele talvez estivesse preocupado? Diferente de suas viagens missionárias anteriores, agora Paulo estaria sob custódia,
sem controle sobre rota ou época do ano. Já tinha sobrevivido a 3 naufrágios e até uma noite e um dia no mar aberto. Por isso, era natural temer novos perigos no Mediterrâneo. Além disso, ele enfrentaria a corte da maior autoridade do império, o que poderia resultar em sentença de morte. Esses fatores justificavam a apreensão sobre a travessia e sobre seu futuro em Roma. 3. O que Paulo estava decidido a fazer, e o que vamos analisar neste capítulo. Em vez de permitir que preocupações sufocassem a alegria de seu ministério, Paulo aplicou as palavras de Jesus sobre não se angustiar com o amanhã, sabendo que Jeová o comissionara para testemunhar até a governadores e reis. Resolveu cumprir essa missão, custasse o que custasse. O estudo acompanha essa jornada histórica para extrair lições práticas de coragem, foco e confiança em Deus. 4. Em que tipo de embarcação Paulo começou sua viagem e quem estava com ele? Júlio, o oficial romano responsável, escolheu um cargueiro que fazia escalas para embarque e desembarque de mercadorias. Esses navios não ofereciam conforto a passageiros, menos ainda a detentos. Mas Paulo teve o apoio espiritual e prático de Aristarco e de Lucas, o médico e escritor do relato. A presença desses irmãos leais ilustra como o companheirismo cristão pode fortalecer alguém mesmo em circunstâncias adversas. 5. Que companheirismo Paulo pôde ter em Sidon? E o que podemos aprender disso? Paulo recebeu permissão do centurião Júlio para ir até terra firme e encontrar os irmãos da congregação em Sidon. Esses cristãos o acolheram com carinho e cuidaram dele depois de sua longa prisão. Esse episódio nos ensina a estender hospitalidade amorosa a irmãos que viajam ou enfrentam pressões. Mesmo uma breve visita, uma refeição ou palavras de encorajamento podem revigorar quem está passando por provações, enquanto nós também somos edificados pelo exemplo de fé deles. 6-8. Como foi a viagem de Paulo desde Sidon até Cnido e que oportunidades Paulo provavelmente aproveitou para pregar? Depois de sair de Sidon, o navio costeou a Cilícia, região da cidade natal de Paulo, Tarso, mas progrediu devagar porque os ventos eram contrários. Isso significou mais tempo no mar e possíveis paradas técnicas em portos menores, o que teria dado a Paulo oportunidades extras de conversar sobre o reino de Deus com marinheiros, soldados e outros prisioneiros. Em Mirra, Júlio transferiu todos para um navio alexandrino que transportava trigo do Egito para Roma. Esse cargueiro era bem maior e levava 276 pessoas, entre tripulantes, militares, prisioneiros e viajantes civis. A troca ampliou enormemente o território de pregação de Paulo em um espaço confinado. Ele podia falar com grupos variados durante as longas horas de navegação ou quando o navio estava fundeado para embarque de suprimentos. O trecho até Cnido, que normalmente levaria apenas um dia com vento favorável, consumiu muitos dias porque a embarcação lutava contra fortes ventos. As péssimas condições faziam os passageiros sentirem medo e ansiedade. Cenário perfeito para Paulo oferecer consolo espiritual e esperança. Assim, cada atraso ou dificuldade tornou-se mais uma ocasião de falar sobre Jeová e seu reino, estimulando-nos hoje a enxergar contratempos de viagem, filas ou esperas como oportunidades para compartilhar nossa fé. Agora vamos analisar a quadro: viagens marítimas e rotas comerciais. Pergunta 1. Por que os navios do Mediterrâneo antigo não eram projetados para passageiros? E como isso afetava viajantes como Paulo? Resposta: as embarcações eram construídas para transportar carga, grãos, azeite, tecidos e ofereciam pouca ou nenhuma infraestrutura para pessoas. Passageiros dormiam no convés, improvisavam tendas, levavam sua própria comida e cobertores. Para Paulo, isso significava desconforto e exposição às intempéries, além de dependência da boa vontade da tripulação e dos companheiros cristãos para suprir necessidades básicas. Pergunta 2.
Como a dependência dos ventos e a pausa de navegação no inverno tornavam cada viagem imprevisível e arriscada? Resposta: a velocidade e a rota de um navio mercante variavam totalmente conforme a direção e a intensidade dos ventos. Entre meados de novembro e meados de março, tempestades tornavam o Mediterrâneo perigoso, levando capitães a suspender viagens. Isso podia gerar atrasos longos, desvios forçados a portos desconhecidos ou até naufrágios, aumentando a ansiedade de prisioneiros, tripulantes e guardas. Agora vamos analisar a quadro os ventos contrários do Mediterrâneo. Pergunta 1. Por que navegar rumo ao oeste no Mediterrâneo podia tornar-se quase impossível em certas épocas? Resposta: durante o inverno, potentes ciclones vindos do leste traziam ventos fortíssimos, chuvas torrenciais e até neve, tornando instável a atmosfera e elevando o risco de naufrágio. Por isso, capitães muitas vezes desistiam de seguir para o oeste ou enfrentavam grandes atrasos. Pergunta 2. Por que o navio de grãos que levava Paulo contornou Chipre pelo lado protegido e ainda assim teve dificuldades depois de Mirra? Resposta: o capitão usou a ilha como barreira natural para escapar dos ventos contrários, navegando entre Chipre e a Ásia Menor. Porém, ao prosseguir rumo ao oeste, fora da proteção da costa, os ventos sazonais desfavoráveis e o avançado da estação frustraram o plano original de contornar a Grécia e subir pela Itália, mostrando como as condições climáticas podiam mudar a rota de qualquer viagem.